Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Criador, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de iniciar esse sábado, reunidos aqui juntos para podermos estudar mais um pouco sobre a sua palavra. Quero te pedir nesse momento que o teu Santo Espírito possa ser derramado sobre as nossas mentes e também sobre os nossos corações, para que a gente possa compreender as suas verdades. E que, através desse entendimento, dessa compreensão, nós possamos ser cada vez mais transformados. Nos guie, nos direcione, é o que eu te peço e desde já te agradeço por Jesus. Amém. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Que bom. Gente, como eu falei para vocês, é um prazer a gente poder começar, né, o sábado com mais um estudo. E como vocês talvez observaram, eu coloquei um título, né, para esse estudo de hoje. E o título é Para o que fomos chamados? E assim, quando eu pensei no título, né, para esse estudo de hoje, tudo começou com uma breve. Eu, na verdade, com a minha esposa aqui, né, a gente começou a ver algumas cenas de uma determinada série que está bem em alta, muitas pessoas estão comentando sobre ela. E aqui em casa a gente começou a ver algumas cenas, algumas partes, e até que então a gente tomou interesse em assistir, né, ela por completo. E a série é Os Escolhidos. Trata um pouquinho sobre a história de Jesus ali com os discípulos de maneira até um pouquinho diferente. E confesso a vocês que eu me senti um pouco assim atraído por algumas cenas e comecei a assistir. E algumas coisas assim começou a surgir alguns pensamentos, né, com relação a algumas coisas que eles colocaram, né, algumas cenas assim bastante interessantes. E a gente então, e assim, de maneira particular, eu comecei a pensar, né, na questão do chamado, principalmente dos discípulos ali com Cristo. E aí, refletindo um pouquinho sobre isso, eu decidi falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre o chamado, né? E aí eu dei esse título, para que fomos chamados? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela bem rápido, para que a gente possa começar aqui a nossa conversa de hoje. Vocês conseguem ver o PowerPoint, uma tela aí? Sim. Eu disse que sim, né? Então, para o que fomos chamados? Quando a gente olha para a história, né? A gente divide a história em 4 dispensações principais. E essas 4 dispensações principais quando a gente olha para a história, a gente divide no Israel antigo e o Israel moderno, né? E a gente olha para o quê? Para o início do Israel antigo e também para o final do Israel antigo, para o início do Israel moderno e também para o final, né, do Israel moderno que acreditamos que somos nós. E como a gente vai conversar um pouquinho sobre o chamado, eu quero focar com vocês hoje sobre duas histórias, 2 dispensações ali de especiais, que é o final do Israel antigo e um pouquinho do final do Israel moderno, né? E para isso, para a gente falar um pouquinho dessa questão de chamado, como eu falei para vocês, essa série começou a me despertar algumas coisas assim muito interessantes, né? Alguns pensamentos. Às vezes a gente se pega pensando em muitas coisas, né? E eu comecei
a pensar e comecei a estudar também um pouquinho o espírito de profecia a respeito, e isso acabou me despertando muita curiosidade. E eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a analisar e pensar sobre essa questão de como que foi realmente esse chamado, falando da história de Cristo, né, do final ali do Israel antigo, como que foi esse chamado, como que começou essa relação de Cristo, né, de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, juntamente com as pessoas também que viviam, que estavam bem próximas ali, bem próximas ali a ele. E essa questão do chamado é muito interessante por quê? Porque naquele tempo, por exemplo, no tempo de Cristo ali, era muito comum, por exemplo, determinados professores ou mestres da lei, pessoas que eram entendidas, né, com relação à Torá, à Bíblia, né, que eles tinham ali naquela época, era muito comum esses líderes religiosos eles terem discípulos, eles terem seguidores. E a forma como que era a educação ali no judaísmo, né, a forma como que eles ensinavam, principalmente as crianças, era assim, bastante interessante. E nas minhas pesquisas, eu comecei a observar o seguinte, que alguns autores eles chegam até a dizer que assim, o ensino que era dado no judaísmo naquela época era até eles colocam assim como sendo um ensino até mesmo um pouquinho fraco, podemos dizer assim, com relação à ciência, ao conhecimento, né, que eles tinham naquele momento, porque até então o judaísmo ele focava muito na questão religiosa e principalmente assim as ciências que tinham, por exemplo, quando a gente fala da matemática e de outras coisas, era ensinado utilizando, né, coisas religiosas. Por exemplo, a matemática era ensinada falando sobre a idade, né, dos patriarcas e o período de tempo que eles tiveram em determinado lugar, e era assim que era ensinado, né? Eu estava dizendo para vocês que a forma como que eles ensinavam, né, era bastante interessante nesse aspecto, e alguns autores colocam, né, assim que o judaísmo ele colocava o ensinamento, né, a forma que eles ensinavam era mais voltado para o lado religioso. E o que que acontecia? A criança ela ia, né, ia lá para o templo, ela se matriculava, ela começava a estudar, e quando ela completava aí mais ou menos 12 a 13 anos, eles terminavam, né, o ciclo que era chamado ciclo básico da educação deles, e essa criança, né, esse aluno, se ele quisesse continuar os seus estudos, se ele quisesse continuar aprendendo, né, ele precisava procurar um rabi, né, um mestre ali do templo, um professor, e pedir para que aquele professor ele pudesse então continuar ensinando para ele, ou pedir para aquele professor para que ele pudesse ser o seu aluno, né, ser o seu aprendiz. Ou quando a criança ela era muito assim inteligente, ela se destacava nas aulas, ela se destacava em tudo aquilo que ela fazia, era comum desses próprios professores chegarem para esse aluno e convidarem ele para que ele pudesse, né, ser o seu discípulo, né, ser o seu seguidor. E esse aluno, né, ele aprendia tudo ali com aquele professor para que futuramente ele pudesse servir no templo e até mesmo, né, seguir ali os passos aos quais ele aprende e seguir, né, tudo aquilo que ele aprendeu como um aluno ali com aquele professor. E quando a gente para pensar assim na questão dos discípulos, né, dos apóstolos de Cristo, quando eles se deparam com Cristo, é bem possível que, né, a gente não pode bater o martelo e dizer que é uma verdade isso, a gente tem apenas algumas suposições, talvez, do que poderia ter acontecido, né? Mas se Jesus os convida, né, os chama para serem
alunos, né, aprendizes, os discípulos dele, a gente tem algumas suposições de que eles passaram, talvez, por esse ciclo básico, né, de aprendizado lá no templo, e por algum motivo, talvez, eles não conseguiram, né, continuar os seus estudos sendo, talvez, um aluno ali de um rabi, um mestre da lei ali no templo. E talvez por isso eles só passaram, então, por esse ciclo básico, né, de ensino que eles tinham ali, e ficou somente por isso. E é interessante porque Jesus ele chega, né, e ele ele começa a chamar algumas pessoas, ele começa a convidar algumas pessoas. Eu não sei se vocês lembram quem foram os primeiros discípulos de Cristo. Será que alguém poderia falar? Alguém lembra? Quais foram os primeiros discípulos de Cristo? Isso, acho que Tiago e foi. João? Eu não sei quem falou. Tiago e João? Tiago e João. Um deles Remildo. foi João, mas o outro não foi Foi João, não. Lucas, né? Foi quem? Eita. Eu não consegui escutar. Pode repetir de novo? Falaram Pedro aí no chat. Ah, falaram Pedro. Eu vou passar aqui o slide, ver se vai passar para vocês aí. Eu coloquei aqui um texto do Espírito de Profecia, que está no Desejado de Todas as Nações, e esse texto é bastante interessante, ele mostra para a gente, né, essa questão desses primeiros discípulos de Cristo. Alguém poderia ler? Por favor. Eu leio. No dia Obrigado. seguinte, enquanto 2 discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível ao exclamar: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Que significaria o nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? O próprio João não as explicara. Pode ler o outro também, tá? Tá. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão, o outro João, evangelista. Foram estes os primeiros discípulos de Jesus, movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus, ansiosos de falar-lhe, todavia respeitosos e em silêncio, abismados na assombrosa significação da ideia. É esse o Messias? Então, quem foram aí os primeiros discípulos de Cristo? Eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento aqui. Quem foram, então, os primeiros discípulos de Cristo? André e João. André e João. E é interessante, né, a maneira como que a irmã White ela relata ali, ela fala que eles estavam com João Batista quando eles, né, veem Cristo ali no meio da multidão, eles deixam João e vão seguir a Cristo. E se a gente continuar depois naquelas passagens ali no Desejado de Todas as Nações, a irmã White ela vai colocar, né, depois como que foi a abordagem, o que que eles conversaram ali com Jesus. Ela fala que eles têm uma breve conversa e perguntam a Jesus aonde ele morava, e Jesus então convida eles a ir até a sua casa, né, e ali eles começam, a partir dali então, eles começam a seguir a Cristo. E o interessante é que depois, né, André, ele chama, né, o seu irmão. João também, na verdade, João convida, né, o seu irmão. André também convida outras pessoas, e ela relatando depois no Desejado de Todas as Nações, ela fala que Jesus, dias depois, ele encontra com Filipe,
e ele chama Filipe, fala, Filipe, vem e me segue. E logo depois, então, Filipe, ele convida, né, Natanael, que foi um outro personagem também muito importante, né, nessa história. O encontro dele com Cristo, assim, é muito impactante. E o que eu queria parar para fazer a gente refletir e pensar um pouquinho agora é quando esses discípulos eles começam a seguir a Cristo, né? Quando o caso de João e André ali, eles simplesmente por ouvir tanto as mensagens de João Batista, né? E ouvir sobre o Messias e tudo mais, e ver aquela declaração, talvez, de João lá no batismo de Cristo, falando que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles simplesmente vão, olham para Cristo, né? De tudo aquilo que eles tinham ouvido e começam a seguir a Cristo. E outros, como Filipe, depois Natanael e os outros discípulos, eles são chamados por Cristo, né? Eles são convidados, como Simão também, logo depois que João convida o seu irmão Simão, Jesus automaticamente, no encontro com ele, troca o seu nome, né? E o convida para que ele pudesse ser ali um aluno, né? Um aprendiz dele. E eu fico pensando assim, na questão da como estava a mentalidade desses discípulos. O que talvez eles achavam que aconteceriam? Como que estava o pensamento deles com relação ao que aconteceria quando eles começassem, né, a seguir a Cristo? A gente, pelos estudos da Anciã Tese, né, ela trouxe para a gente, através do estudo sobre o touro Apis, mostrando que o povo judeu ali naquela época, né, o judaísmo, eles estavam totalmente aprofundados na idolatria. Não naquela idolatria, né, de adoração a um ídolo físico, né, mas eles estavam totalmente em idolatria com relação à mentalidade que eles tinham. E eu fico, às vezes, e eu paro para pensar, e eu tenho certeza que talvez você também está refletindo e pensando nesse momento, como que estavam as expectativas daqueles discípulos? Porque, por exemplo, João e André, né, acreditaram e logo depois creram que Jesus era realmente o Messias. O que eles estavam esperando que acontecesse, né, com eles? Jesus talvez se levantaria, né, iria se levantar contra os romanos, iria treinar eles para uma guerra, ou eles seriam talvez líderes ali do reino, né, do Messias, eles seriam talvez os primeiros ali desse reino. Talvez eles não sabiam, né, eles não compreendiam o que realmente significava seguir, né, aquele mestre, seguir aquele rabi, né? E outros, quando receberam um chamado, eu tenho certeza que eles também não compreenderam, eles também não entenderam para o que realmente eles estavam sendo chamados ali. Qual era realmente, o que significava aquele convite, né? Vem e me segue. Vem que eu vou tornar vocês agora pescadores de homens. E quando eu paro para analisar essa questão do pensamento daqueles discípulos, né? E da forma como assim, eles estavam lidando com toda a situação, como eles estavam lidando com esse chamado, né? Com esse discipulado de Cristo, automaticamente eu começo a lembrar da nossa experiência. Porque até então, antes do movimento, eu tenho certeza que você também, talvez, tenha passado por isso também. Quando a gente olhava para a história passada, é muito fácil a gente, talvez, julgar e falar assim, ah, meu Deus, mas os discípulos, eles tinham que entender corretamente a profecia, eles tinham que, né, olhar
da maneira correta e entender quem era o Messias e qual era a obra dele aqui nessa terra. E a gente, antes, quando a gente olhava para a história dessa maneira, a gente cometia aquele problema, né, do anacronismo, que a gente julgar a história passada com as experiências que nós temos hoje. E talvez, né, eu paro para pensar nisso, e é muito interessante quando a gente olha a alegria que aqueles discípulos eles tiveram quando eles começaram a seguir a Cristo, quando eles receberam esse chamado. Porque realmente eles viram em Cristo algo diferente, algo que eles não tinham visto antes, algo que chamava atenção, as palavras de Cristo, o que Jesus ensinava, a maneira como que ele lidava com as situações eram diferentes. E isso despertava neles o interesse. Mas até então, né, eles ainda não estavam entendendo para o que realmente eles estavam sendo chamados. E eu vou compartilhar aqui mais uma vez, eu queria ler que alguém, né, lesse mais um texto aqui, que também um texto seguinte que está no Desejado de Todas as Nações. Se uma outra pessoa puder ler. Está aparecendo para vocês? Tá, sim. Se alguém puder ler, tá bom? Posso ler? Pode, ficar à vontade. Houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais, e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam dele se aproximado com críticas para lhe julgar as palavras. Muitos cerram, assim, a porta às mais preciosas oportunidades. Assim não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Divina luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. Então, através desse texto aqui, a irmã White, ela fala, né, que se houvesse, por exemplo, os primeiros discípulos ali, como a gente leu no texto anterior, né, João e André, se eles tivessem com esse espírito, né, de incrédulos, eles jamais se renderiam, né, ao discipulado e estariam aos pés de Jesus. E o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a última parte, quando fala assim, divina luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento e complexos temas da verdade apareceram sobre uma nova luz. Quando eu comecei a ler esse texto e eu assim comecei a olhar esse finalzinho, eu comecei a lembrar da minha experiência quando eu conheci o movimento, né? Quando eu conheci a mensagem. Eu tenho certeza que talvez nesse momento você está parando para poder assim refletir, pensar e talvez você está lembrando de como que você conheceu a mensagem desse movimento. Como que foi o seu primeiro contato? Ou como que talvez as verdades que você ouviu chamou tanto a atenção? E quando eu começo a usar a metodologia e fazer a comparação em contraste, né, com a experiência que aqueles discípulos eles tiveram e olhar para a minha experiência, para a nossa experiência dentro da mensagem, a gente não vê muitas coisas diferentes, porque aqueles discípulos, né, eles estavam sendo chamados, mas primeiro, eles não sabiam realmente o que queria acontecer com eles, qual era o objetivo, o que queria acontecer ao seguir a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quando eles olhavam, né,
para tudo que eles estavam vendo, aquilo chamava atenção, aquilo os impressionava. E eles sabiam que algo de diferente estava acontecendo. Eles sabiam que Cristo, né, estava trazendo para eles coisas que eles jamais tinham ouvido, coisas que jamais eles tinham contemplado. E esse finalzinho é muito interessante quando fala, e os complexos temas, né, apareciam sobre uma nova luz. Eles estavam começando, né, a entender, talvez, os temas, né, os assuntos lá do Antigo Testamento, ao qual eles ouviram muito falar, talvez por João, e as profecias com relação à vinda do Messias, e isso agora começava a trazer focos e mais focos de luz para a experiência a qual eles estavam tendo. E eu queria abrir um breve parênteses de que, naquela época, né, como a mentalidade deles estava totalmente equivocada com relação à vinda do Messias, como os principais líderes ali, né, religiosos, eles não entendiam corretamente tanto as profecias quanto também a lei de Deus. Eles não entendiam um princípio básico, que era a relação, né, entre seres humanos. Eles não entendiam como eles deveriam, né, tratar uns aos outros, como que eles deveriam, né, agir com relação ao outro. E eu acredito que para eles, tenha sido uma grande surpresa quando eles começam a ver Jesus fazer coisas que, até então, naquele momento, eles não viam ninguém fazendo. Como, por exemplo, um homem judeu conversando à beira de um poço com uma mulher samaritana. Como talvez um homem, né, tocar em leprosos. Um homem com uma atitude tão bondosa e gentil, curar pessoas e se preocupar com as pessoas. E o tempo todo se colocar no lugar das pessoas. E ao tempo todo servir, né, ao seu próximo. Eu acredito que quando os discípulos eles começam a ver todas essas atitudes, né, de Cristo, todas esses ensinamentos, não só ditos em palavras, mas como também em ações, isso era o que dava crédito cada vez mais, né? Causava um pouco espanto, né? E eles, em muitos momentos, eles ficaram ali espantados, mas também começavam a doutrinar e ensinar eles a maneira correta, como que eles deveriam tratar, né, ao outro. E essa questão da gente, quando a gente olha para Jesus, essa relação, né, de como que, quando a gente olha para a vida de Cristo, como que a gente aprende a tratar o outro, é tão interessante que ontem mesmo eu estava conversando aqui com a minha esposa, a gente estava vendo um vídeo de um filósofo ateu, e ele, em uma de suas palestras, ele fala assim, ele fala que um filósofo ateu, ele fala assim, um dos maiores, o maior ensinamento de Jesus de Nazaré foi que a nossa vida, ela só importa, a vida verdadeiramente vivida da maneira correta é quando a gente vive em prol do outro. E aqui, como eu falei para você que eu queria hoje começar a analisar duas dispensações, né? O finalzinho do Israel antigo e o final do Israel moderno. Eu quero começar a trazer isso agora para a nossa experiência. Eu sei que eu já falei um pouquinho, né? Mas eu queria trazer isso para a nossa experiência. Eu acredito que, assim como os discípulos, quando a gente teve o primeiro contato com a mensagem, a gente não entendeu realmente para o que nós estávamos sendo chamados. Se alguém quiser comentar, tá, gente? Pode interromper, levantar a mão, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Mas, assim, quando a gente
chegou e quando a gente foi chamado, eu acredito que a gente não entendeu para o que realmente nós estávamos sendo chamados. A nossa maneira de viver, né, a nossa mentalidade, aquilo que talvez nos chamou a atenção, primeiramente, talvez a gente não realmente entendeu aquilo que Deus ele estava realmente nos chamando, nos convidando a viver. E eu falo por experiência própria, porque quando eu olho para o que eu vivia antes de conhecer essa mensagem, antes de conhecer o movimento, né? A minha vida foi assim totalmente diferente. E quando eu comecei a estudar, a entender muitas coisas, eu pensava assim, é só um estudo de análise histórica, a gente entender profecia, a gente entender melhor a questão das histórias como parábolas, mas eu jamais iria imaginar o que realmente, né, Deus ele estava requerendo de mim, estava requerendo de cada um de nós. E um ponto na nossa experiência, na mensagem, que assim que me impactou bastante, eu tenho certeza que impactou você também, foi na Campal de 2021, a Campal da França. Eu não sei quantos lembram dessa Campal da França em 2021. Mas essa Campal ela é muito significativa porque o Anselm Parminder ele traz para a gente uma parábola que eu posso dizer que choca a gente e nos tira da zona de conforto. E quando eu olho para trás, para a história passada, para o final lá do Israel Antigo, e quando eu vejo Cristo ali ensinando as pessoas e falando através das parábolas, e muitas das vezes os discípulos eles não entendiam, eles procuravam a Cristo para poder entender aquelas parábolas. Quando eu olho para a nossa história hoje, né, a nossa dispensação, eu vejo Deus fazendo com essa mensagem a mesma coisa. A gente não entende, e agora, para poder mudar a nossa mentalidade, para realmente mostrar aquilo que é requerido de cada um de nós, aquilo que ele quer de cada um de nós, ele também ele precisa continuar utilizando parábolas. Eu vou projetar aqui a tela mais uma vez. E a parábola que eu estou me referindo, o Anselm Parminder ele coloca no quadro duas coisas bastante interessantes. Ele coloca essas duas coisas: ideologia e humanismo. E aí eu já estou falando bastante, né? Eu queria pedir a ajuda de vocês para ajudar a relembrar o que o Anselm Parminder ele fala sobre a questão da ideologia e humanismo. Quem poderia nos ajudar falando um pouquinho sobre essas duas coisas? Pode ficar à vontade, tá, gente? Alguém? Posso pedir a alguém, então, para que possa ajudar? E com o Anselm Parminder ele fala sobre ideologia nessa campal, e o que ele fala sobre humanismo? E o que ele coloca com relação a essas duas coisas? É isso, né? Oi, Cris. Assim, eu lembro que ele contava algumas histórias, né, sobre sobre a Bíblia, sobre a religião, para poder falar sobre esses assuntos. E aí ele começou a mostrar
tipo assim, as problemáticas que existiam envolvendo essas duas mentalidades, duas formas de ver o mundo, né? Tipo, durante muito tempo, a religião ela sempre fez a gente enxergar o mundo e as pessoas através dessa lente da ideologia, né? Que, que pega muito os conceitos, a teoria, e aí ele começou eu acho que ele fez, eu acho que ele, se eu não me engano, ele faz esse apanhado histórico, fala sobre a Idade Média, o papismo, várias coisas, e depois ele começa a falar sobre o humanismo, sobre o quanto, como a profecia, né, a inspiração indica que a gente precisa começar a olhar as pessoas e o mundo através da lente do humanismo, e não tanto através da lente da ideologia. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu lembro um pouco que tinha essa questão aí. Ok. Obrigado, Cris. Mais alguém quer falar um pouquinho? Gisele, Carol, Lúcia, Bárbara, Gabriel, mais alguém? Carla tá pondo um negócio aí no chat. Desculpa, gente, eu quase não olhei aqui o chat, tá? Ela coloca aqui a ideologia, a nossa relação com Deus, como aprendemos então, exatamente. É muito, foi muito forte quando o Parminder ele coloca isso, né? Ele começa a, a nos explicar, né? Ele começa a dizer, ele começa a montar essa parábola de justapor a ideologia com relação ao humanismo, e exatamente como o Cristiano falou e como a Carla coloca ali, ele começa a mostrar para a gente como que a nossa perspectiva, como que a nossa visão com relação ao mundo, né? Como a nossa cosmovisão ela estava equivocada. Como que a ideologia, né, ela nos dá primeiramente uma visão limitada e uma visão errada com relação ao mundo. E ele chega a dizer que a ideologia, né, pode-se dizer um conjunto de ideias que nos levam a concluir que nós somos especiais. E ele coloca ao lado dessas palavras algumas coisas. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas ele coloca a ideologia, do lado de ideologia ele coloca Apocalipse 13, se referindo ao versículo 11 com relação à história dos Estados Unidos. E coloca também uma relação entre os mandamentos. Ideologia ele coloca os 4 e humanismo ele coloca os 6. E ele começa a mostrar para a gente como que, através da ideologia, através, né, da nossa perspectiva ideológica, como que nós estávamos assim presos aos os 4 primeiros mandamentos e, claro, observando isso de maneira equivocada, porque a gente estava tendo uma visão errada de Deus. E automaticamente, tendo essa visão equivocada, né, ideológica, a gente não conseguiria olhar de maneira humana, a gente não conseguiria olhar da maneira correta para seres humanos. E como a gente começou conversando ali sobre ali a história de Cristo, se a gente observar o tempo todo o que os mestres da lei, o que eles faziam para poder confrontar Cristo, eles pegavam, né, as letras da lei e levavam para Cristo, para o desafiar, para o tempo todo testar ali a Cristo. E se você parar para analisar
a nossa mentalidade, o que a gente fazia era a mesma coisa. Até que, né, Deus, por sua providência divina, através da sua liderança, através dos seus mensageiros, começou a mostrar para a gente qual deve ser a maneira correta da gente poder olhar para a lei de Deus, a maneira correta da gente olhar tanto a lei, para a gente olhar o mundo e também a gente olhar as pessoas. E logo depois dele fazer essa comparação, né, essa justaposição entre ideologia e humanismo, ele cita a Campal de Portugal, que foi em 2020, e ele cita essa Campal como sendo uma Campal importante, né, de transição do movimento com relação a essa visão, essa perspectiva ideológica, para agora essa perspectiva humana, da gente realmente entender como que nós devemos lidar com os seres humanos, como que a gente deve olhar um para os outros, como que a gente deve tratar as pessoas. Eu não sei quantos tiveram o privilégio, né, de acompanhar essas apresentações, mas o que o Luciano Parminda ele faz nessas apresentações é simplesmente fenomenal, porque a gente vê o como nós éramos limitados, o como, assim, o como que a nossa visão, a primeira, era limitada por ser uma visão ideológica, e como que a gente nunca entendeu como, de fato, olhar e tratar seres humanos. Em uma das apresentações, ele chega a dizer o seguinte, e aqui eu já quero ir caminhando para a gente poder finalizar. Ele coloca o seguinte, ele fala assim, parafraseando a passagem de Mateus que fala assim, não podeis servir a dois senhores, né? Se você servir a um, você vai odiar ao outro. Se você se dedicar a um, você vai deixar o outro. E o Anselmo Parminda, ele coloca algo para nos fazer pensar, e ele fala o seguinte, ele fala assim, que hoje nós estamos divididos entre dois senhores, a quem nós devemos adorar e servir. E ele fala que esses dois senhores, a gente precisa escolher entre adorar a Deus ou adorar seres humanos. E como ele mesmo coloca nessa Campal de Portugal, onde ele fala muito sobre 1 João 4:20, ele começa a destrinchar e mostrar para a gente, através da metodologia de parábolas, como que a gente sempre tentou buscar o espiritual antes mesmo de entender o natural. E, através disso, ele coloca o seguinte, nós estamos entre esses dois senhores, ou adoramos a Deus, ou ao ser humano. Ele troca essa palavra adoração por amor. Ou amamos a Deus, ou amamos humanos. E quando a gente se depara com isso, se causa um choque. Como assim? Como assim entre esses dois senhores, Deus e humanos? E ele começa a mostrar que o que a gente sempre fazia era o seguinte, por causa do nosso amor a Deus, a gente acabava odiando seres humanos. Porque, por causa do nosso amor a Deus, a imagem, né? A ideologia, a ideia, a perspectiva, a maneira de olhar para Deus equivocada, ideológica que nós tínhamos, nós acabávamos odiando seres humanos. Porque se amamos a Deus com todas as ideias que tínhamos, a gente era incapaz de amar seres humanos. Porque amando a um Deus com a visão que tínhamos, a gente primeiro, a gente odiava pessoas de raças diferentes, a gente acabava olhando de maneira equivocada para as mulheres, nós éramos homofóbicos, pessoas que
e pessoas que o tempo todo, né, não declaravam o amor abertamente a Deus e odiando seres humanos. E finalizando, né, eu queria dizer para vocês que quando eu paro para pensar na pergunta inicial, onde a gente começou esse estudo, para o que fomos chamados, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar uma grande diferença na minha vida diária, nas minhas atitudes, na maneira como que eu olho para as pessoas ao meu redor. Algo totalmente diferente. Algo que se eu não tivesse dentro do movimento, dentro da mensagem, entendendo todas essas verdades que nós estamos entendendo, eu jamais iria entender. E sair dessa visão, dessa perspectiva ideológica e vir para a perspectiva humanista, humana, causa toda a diferença. E é exatamente nesse ponto, é exatamente para isso que nós fomos chamados. Os discípulos, eles estavam lá atrás pensando num reino terreno, né? No Messias ali, num rei que iria guerrear, iria instituir um reino ali. Mas depois que eles entenderam que, na verdade, o que Cristo ele queria os ensinar era, primeiramente, mudar o seu coração, mudar a sua maneira de pensar, de enxergar as pessoas. E aí então eles começaram a realmente fazer e a praticar aquilo que realmente o reino de Deus ele se parece. E assim como os discípulos também, mais uma vez, nós fomos chamados para ser o sal da terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando olha para trás, você tem vergonha, talvez, de coisas que você já falou, de coisas que você já falou com pessoas, de formas que você tratou pessoas lá atrás. E hoje nós temos a oportunidade, nós fomos chamados, nós fomos convidados para poder mudar a nossa mentalidade e aprendermos a tratarmos de maneira correta o nosso semelhante. E assim, através disso, a gente entender qual realmente é o teste da nossa dispensação. E e entender de maneira mais clara, de maneira mais ampla, o caráter de Deus. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, tá? A gente vai orar para poder terminar. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar? Luciano, Rose que está falando? isso. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, você. Eu acho que é bem interessante, né, o que você trouxe sobre esse estudo, né, essa campal, e tem uma parte que, dentro disso, que o ancião diz que nós aprendemos, nós achávamos que a gente precisava conhecer a Deus para a gente aprender a amar. E por isso João traz aquela fala de que se você não ama seu irmão, se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. E, na verdade, a gente tem que amar o nosso irmão, amar o humano que ele criou, para que nós possamos conhecer seu espírito, conhecer do natural para o espiritual, né? E acho que esse é o grande ponto, né, que você trouxe, que é amar uns aos outros. A gente amando o humano é que a gente vai conhecer o espírito, né? Que a gente vai conhecer o caráter de Deus, né? E antes a gente poderia pensar que preciso ir a Deus e conhecer a Deus primeiro, mas não é dessa forma, porque é do natural para o espiritual, né? E não do espiritual para o natural.
E acho que Deus nos chamou exatamente para isso, para que a gente ame nosso irmão, para que a gente possa conhecer o caráter de Deus e poder representá-lo, né, genuinamente. Exatamente. Obrigado pelo seu comentário, Rose. E, assim, quando o Anselmo Parmeida ele coloca, né, essa passagem de 1 João, ele fala muito sobre exatamente o que você comentou, sobre a gente estava sempre em busca primeiro do espiritual, e a gente esquecia, né, de primeiro olhar para o natural, para o humano, né? E isso me recorda, a gente falou dos discípulos de Filipe, né? Quando ele fala para Cristo assim, mostra-nos o Pai, né? E aí Jesus fala para ele, mas Filipe, quanto tempo eu estou aqui com vocês? Ou seja, a mentalidade deles era exatamente a mesma mentalidade que a gente tinha de sempre querer primeiro o espiritual e não olhar primeiro ali para o natural. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu também quero comentar. Estás a ouvir? Sim, sim, pode falar. Sim. Eu lembro também quando Jesus chegou no cenáculo e ele disse aos discípulos, eu trago um novo mandamento. E como tu estavas a dizer, Jesus estava tentando ensinar os discípulos no início sobre o amor. E quando ele chega e ele disse um novo mandamento, nós sabemos muito bem que o mandamento nem era nova, porque já, o mandamento já estava lá, mas porque eles mesmos não estavam em acordo com uns e os outros e entendendo, e Jesus chega e traz mais poder com esse mandamento. Então, realmente, tudo que tu estás a trazer agora para nós é realmente isso, para lembrar esse amor para uns e os outros, para conhecer a Deus. Exatamente. Obrigado, tá, pelo seu comentário. Se ninguém for comentar mais nada, Eu a queria gente... comentar também, Luciano. Oi, Gabriel. Pode falar. Consegue me ouvir? Sim, sim, estou ouvindo. Eu lembrei aqui de um texto de Mateus 19, onde fala do jovem rico, né? E já que você trouxe assim esse exemplo, né, do antigo Israel, e às vezes eu penso assim, se isso não é algo que, né, que se repete de certa forma, né, entre nós como movimento, né, que uma vez que a gente é confrontado com uma realidade mais diferente do que a gente imaginava, né, como aqui fala que ele se como que fala, ele basicamente cumpre, né, com todo aquele que você citou, né, o que diria dizer respeito a Deus, né, os primeiros mandamentos, mas mas quando Jesus lhe explica que vai além, né, ele Hum, ele retirou-se triste, né? Eu acho que ele ficou decepcionado, né? Que não era bem como ele imaginava, né? E eu acho que em nosso movimento a gente tem observado muito isso, né? Que as pessoas tinham uma ideia muito preconcebida, né? E até onde isso ia, se encaixava no na sua imagem do mundo, né? Na sua mentalidade, cosmovisão, né? Tava tudo bem. Uma vez que as coisas começam a andar de uma maneira diferente, né? E você tem que abrir mãos dos seus sonhos, dos seus bens e realmente decidir a seguir, né? Retiram-se tristemente, né? exatamente. Mais alguém? Vamos orar então?
Oremos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Te agradeço, ó Deus, porque nós fomos chamados, nós não sabíamos, talvez de maneira plena, para o que nós fomos chamados, mas somos gratos porque o Senhor teve misericórdia e graça para com cada um de nós que estamos aqui. E muito obrigado porque o Senhor também tem sido paciente em nos mostrar e nos guiar. Obrigado pela tua mensagem, obrigado pelos mensageiros que o Senhor escolheu para nos direcionar e nos guiar, nesse tempo e nos mostrar também o caminho a qual nós devemos seguir e mostrar também qual é a maneira que nós precisamos, enxergar o mundo, enxergar as pessoas e que possamos, com a nossa vida prática, assim como o Senhor demonstrou com os discípulos aqui na terra, enquanto esteve aqui na terra, com a sua vida prática, que as pessoas olhavam e enxergavam e viam em ti que tinha algo diferente, que assim também as pessoas hoje, ao entrar em contato com cada um de nós, com cada membro desse movimento, que elas possam sentir também diferença e que elas possam ver a tua luz e ver também o seu caráter. Continue conosco durante esse sábado e esteja também com os estudos que a gente irá ter amanhã. Te peço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.